uma sequência de estudos que nós estamos falando aqui sobre criação de filhos, né? Sobre como os filhos são heranças do Senhor para nossas vidas, tá? Então, vamos começar aqui falando. Pode passar, Liliane? Filhos, a herança do Senhor. Então, é baseado lá em Salmos 127, de 3 a 5. Vamos ler? Então, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos. Então, o que nós estamos falando aqui na sequência de estudos, né, que a gente está falando sobre esse tema de filhos serem a herança do Senhor, é que realmente os filhos são a herança, né? Mas o que significa os filhos serem a herança de Deus para nossas vidas? E o salmista foi bem claro aqui, que ele diz que são como flechas na mão do guerreiro, né? Na mão do arqueiro, né? E o que acontece quando o arqueiro lança a sua flecha? Ele lança em um alvo, ele lança com um objetivo. Da mesma forma, são os filhos na nossa vida, não é? Então, nós miramos o alvo, né? Ensinamos aos nossos filhos o alvo que é Cristo, e muitas das vezes, né, a depender de como nós fazemos isso, nós acabamos acertando o alvo, não é? Mas, poxa, é sempre que a gente acerta os alvos? Nem sempre, né? Por mais que nós venhamos a tentar mirar no alvo, às vezes acontece de bater um vento um pouco mais forte, desviar do alvo, desviar do objetivo. Mas o que acontece com um bom arqueiro? Quanto mais prática, quanto mais conhecimento, maiores as chances de acertar o alvo, não é verdade? Então, vamos passar. E a palavra herança, né, na Bíblia, ela diz respeito, né, àquilo que é deixado, né, aquilo que é criado e deixado. Existe uma outra palavra que é legado, que é uma palavra que se encaixa muito mais com o contexto de filho do que a própria herança, né? Agora, herança normalmente remete a quê? Quem lembra? Quando a gente fala herança, né? Eu herdei. O que é que vem à nossa mente? Oi? Filho pródigo? O que mais? Herança, vamos lá. Bens materiais, né? Dinheiro, casa. É uma herança. Eu recebi uma herança da minha tia, avó, de não sei das quantas. Só que alegria, a gente recebeu uma herança sem perceber, sem saber que ia receber. É uma coisa que te agrada. Mas o conceito aqui de herança na Bíblia é diferente. Por quê? Porque a herança, ela é muito mais comparada a um legado e não necessariamente um bem físico, né? Um bem material. Pode passar. Legado, né? Ele é maior do que herança, né? Ele é algo além dos patrimônios. Eu posso deixar um legado para o meu filho e vou deixar um terreno. É um legado. Ele vai ter que cuidar do terreno. Também é uma herança, mas é um legado também, porque envolve um trabalho, né? Mas o legado, né, deixado por alguém para outra pessoa, depois do seu falecimento, é algo que transmite por gerações, né? Por hereditariedade. Então, quando a gente fala de legado, já remete o quê? Remete um pouco diferente do que a gente pensou de bens materiais, não é verdade? O que remete na nossa cabeça legado? Vamos lá, me ajuda aí. O que é legado?
Uma lição? Missão. Muito bom. O que mais? Algo que é deixado para ser cuidado. É isso. É uma missão, é algo deixado para ser cuidado. É verdade. Então, a gente pega, por exemplo, né? Quem não lembra dos nossos avós, né? Qual o legado, qual a herança que os nossos avós nos deixaram ou irão deixar para quem ainda tem os seus avós vivos, né? O que eles deixam para a gente de legado, né? Lá em casa, meu avô, um pouco antes de falecer, acho que uns 3, 4 anos antes de falecer, ele me deixou um relógio de parede. Aquele relógio bonito, sabe, antigo, né? E a história desse relógio é muito engraçada, né, Liliane? Porque meu avô sempre foi apaixonado por relógio, ele sempre teve muitos relógios e tal. E um dia ele tinha um cuco, eu lembro quando criança que ele tinha um cuco que deixava na parede, né? E a gente era criança, ficava lá em volta da minha avó, ficamos esperando o passarinho sair lá, o cuco, né? E sei lá que fim que deu esse cuco, mas meu avô comprou um relógio bonito, um relógio bacana, bem grandão, que tem aqueles pêndulos, né? E aí de 15 em 15 minutos, ele faz aquele barulhinho plim, 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 plim. E quando de 1 em 1 hora ele dá as badaladas e tal. É a coisa mais fantástica, que é a família inteira de olho no relógio do meu avô, porque meu avô já estava ficando velhinho, né? 1.500 netos, meu avô teve 10 filhos, né? E até onde eu contei da última vez, eram 36 netos. E todo mundo de olho no relógio do meu avô. E meu avô me escolheu para me dar o relógio dele. Antes dele ir para a glória, né? E por que ele deu o relógio? Porque minha avó não aguentava mais as badaladas. Essa é a verdade, porque chegava de 15 em 15 minutos, minha avó disse que não dormia, né? E ela ficava ouvindo lá de 15 em 15 minutos o som do relógio, né? E de 1 em 1 hora aquelas badaladas. Adivinha o que eu fiz? Peguei o relógio e coloquei em casa. Adivinha quem fica bravo agora? A Liliane. Né? Mas, assim, é um legado. É porque, assim, mais do que o bem material, o relógio do meu avô, traz memórias, traz lembranças da nossa infância, lembranças da nossa juventude. Então, isso é o conceito de legado. É algo que te remete a algo que te lembra alguma coisa, que te traz um sentimento. Tá bom? Meu podia ter deixado o relógio de pulso, ela ia dormir mais, né? Mas tem como desativar lá, a gente desativa os pêndulos. Oi? Ele tem a função muito, mas é tudo manual, né? Não é eletrônico, não. É aquele relógio mesmo antigo. Aí você puxa as cordinhas assim. É tipo de sino. Depois eu mostro pro irmão. Muito legal. Pode passar, Liliane. É uma benção. E nós temos também a herança genética, né? Bem, quem nunca viu no Facebook ou nas redes sociais aquelas fotos do pai novo e do filho, que são idênticos, ou o avô e o filho? Tem um amigo meu que eu falava assim, cara, você não nasceu, você foi clonado, né? Porque ele é tão parecido com o avô dele, que é impossível você não dizer que um é parente do outro, né? E a herança genética, ela traz coisas boas e coisas não tão boas, não é? Novamente vou falar do meu avô, é impossível falar de legado sem falar do meu avô, né? Mas meu avô me deixou uma herança, assim, boa, mas não tão boa, podia ter sido melhor se eu tivesse herdado da minha avó. Minha avó, ela tem os olhos azuis, assim, parece uma pétala desse tamanho, né? Parece aqueles... E a maioria dos meus tios nasceram com olho azul ou olho verde. Meu avô tinha olho castanho. Adivinha de quem eu puxei o olho? Do meu avô, né? Mas podia ter puxado da minha avó. Então, assim, e aí existem outras coisas que a gente herda. A gente herda o jeito, a forma de ser. Quem já viu parentes que não foram criados juntos, que quando se encontram, são idênticos, né? Os irmãos devem conhecer minhas primas aqui da igreja, né? Marília, Lorena. Nós não fomos criados juntos.
Eu conheci a Marília e a Lorena, eu tinha 3 anos de idade e voltei a ver elas quando eu tinha 40. Então, nós não fomos criados juntos. E é incrível como a gente senta um do lado do outro, até o movimento da boca é igual. Herança genética, né? Então, tudo isso, ela vem em decorrência de uma passagem, né, de DNA. Então, você herda isso dos seus pais. Você herda o jeito, você herda a disposição, você herda os traços físicos, não é? E o que acontece quando nós temos maus hábitos? Quando nós falamos a semana passada sobre vícios, né? Nós falamos de virtudes e vícios a semana passada. Quando nós somos uma pessoa virtuosa, o que nós passamos para os nossos descendentes, não somente os nossos filhos? Virtudes. E quando nós temos vícios? Não é? Quem já ouviu falar que alcoolismo é genético? Né? Alcoolismo, ele passa. A pessoa que se torna alcoólatra, ela passa de geração em geração. Às vezes demora 3 gerações para a família se livrar daquele vício, né? Vício em jogo também é genético, né? Também se passa. Então, nós temos que ficar atentos e ter consciência de que nós temos essa herança genética e que cabe a nós moldarmos a nós mesmos para passarmos adiante as virtudes e retermos estes vícios. Pode passar. Quem é que ouviu falar dessas de heranças de famosos, né? $1 bilhão. Quem sabe quanto que é a herança do Silvio Santos? Deve ser muito, né? É muito dinheiro, né? Então, R$1 bilhão em herança dos famosos, né? A Xuxa, né? Não sei quem viu essa situação, né? O Gugu Liberato faleceu, infelizmente, de um acidente em casa, né? E o que aconteceu? A família lá ficou brigando por herança. Os filhos, a mulher, até um pseudo namorado, sei lá. Então, assim, às vezes, alguma coisa boa pode se tornar uma maldição, porque nós deixamos achando que é bom, né? Então, quando se fala de herança de modo geral, as pessoas pensam em dinheiro, né? Quando eu perguntei para vocês, falaram bens, né? Bens materiais, herança, né? Mas a gente tem que reverter um pouco esse conceito de herança material para legado. Isso que é importante. Só um parênteses, quando a gente fala de legado no Antigo Testamento, Deus ele se preocupou muito em o povo de Israel transmitir as leis do Senhor para os seus filhos. Tem aquele versículo que fala para eles falar com seus filhos andando pelo caminho, assentado. Então, assim, o maior legado que um cristão pode deixar, né, seria a lei do Senhor, a gente transmitir os princípios, os preceitos da palavra. E Exato. hoje a gente vê que é banalizado, né? Até mesmo no meio dos cristãos, a gente não tem essa preocupação de assentar no domingo, fazer um culto doméstico, orar, transmitir para os filhos a palavra, né? Então, esse seria o maior legado, a maior herança que eu vejo. É verdade. Minha irmã falou muito bem, deu até uns spoilers do meu segundo slide aqui na frente. Mas olha só que legal que a irmã falou, né? Legado mesmo são ensinamentos bíblicos, né? E olha só que engraçado, como isso não é por acaso, né? Vamos na história da humanidade. Antigamente, quando não tinha escrita, como era transmitido o conhecimento de geração em geração? Através de contos de história, né? Então se sentava nas aldeias, em volta dos anciões, e lá se contava histórias de gerações atrás, que eram passados de geração em geração. Isso criava unidade, isso criava fortalecimento
criava cultura. Né? Tem até uma história de um livro chamado Fator Melquisedeque, que conta a história do cristianismo diante de diversas culturas, né? E a teoria desse livro é muito interessante porque fala que todo ser vivo, todo ser humano pensante, né, em algum momento teve a revelação de Deus. Conta a história, por exemplo, do rei Melquisedeque, no qual Abraão deixa a sua terra, vai até um reinado distante, onde reinava esse rei Melquisedeque, e chega lá, antes de Abraão chegar, esse rei teve uma revelação do Deus dele, né? E esse Deus dele falou, olha, vai vir um homem, e este homem, ele vai te trazer presentes. E você será bênção na vida desse homem. Aí chega Abraão, né? E fala, olha, o meu Deus pediu para vir aqui e te dar o dízimo da minha colheita, o dízimo dos meus animais, né? E olha só como algumas coisas remetem ao dia de hoje. O nome do Deus do rei Melquisedeque era um, e o nome do Deus de Abraão era outro, mas a revelação era a mesma. Nosso Deus tem muitos nomes, né? Quem lembra de alguns aí? O grande eu sou. Qual é o Deus da provisão? Qual que é? El Shaddai, El Shalom, Elohim, Jeová, né? São muitos nomes. Então nós não devemos nos apegar ao nome de Deus, a um nome específico de Deus, mas ao conceito e aos ensinamentos de Deus. Este sim é único. Quais são as características de Deus? Também estudamos aqui o ano passado, né? Deus é onipresente, onisciente, Deus é único. Aí você fala assim, beleza, eu vou chamar de Deus os deuses lá da Índia. Pô, lá tem um monte de Deus, então não é o nosso Deus. Não é porque tem um nome diferente, não vamos relativizar as coisas. Existem as características de Deus. Não é? Então, quando Abraão, né, leva esse dízimo ao rei, o rei o abençoa, né? O abençoa. Então, o legado, na verdade, ele remete ao que a irmã falou lá. Missão. Missão. Então, olha só que engraçado, a gente falando de filhos aqui. Quem é que tem filho aqui? Levanta a mão. Fala que missão difícil essa aí, né, não? Filho é uma missão assim, tipo para Rambo, né? Porque assim, é um bichinho bonitinho quando é pequenininho, uma graça, já começa chorando a noite inteira, não deixa você dormir, e você ama aquilo mais do que qualquer coisa. Aí cresce, começa a ter vontade própria. Eu nunca imaginei que meu filho ia ter vontade própria. Eu sempre achei que ele ia ser pequenininho, que eu colocava ele no canto e lá ele ficasse, né? E aí chega uma hora eu falo, filho, fica aqui. Ele não fica. Filho é uma missão. Então o legado, a herança de Deus para nós, que são os nossos filhos, é uma missão de Deus para nós. E nós temos que assumir isso como uma missão. Uma missão de quê? De atingir o alvo, de colocá-los no caminho. Então, o legado originalmente se referia a um ente querido ou bem uma missão confiada a alguém por uma pessoa que está a ponto de morrer. Olha só que interessante. O legado originalmente se referia a um ente querido, um bem ou uma missão confiada a alguém por uma pessoa que está a ponto de morrer. Então você imagina o seguinte, você tem uma pessoa que está prestes a morrer, e aí eu confio
o quê? O meu filho a outra pessoa. Ou eu estou prestes a morrer e falo assim, olha, eu preciso que você cumpra o meu legado. Cumpra a minha missão. Então, legado remete a isso, né? Este objeto é a tradição que chegasse em futuras gerações. Então, o objetivo do legado é transcender, é ultrapassar o limite da vida finita de um homem. Então, aquilo que você transmite para os seus filhos, que seus filhos transmitirão para os filhos dos filhos dele, e assim por diante. Na Roma antiga, né, a palavra legado em si, né, remetia a um guerreiro, né, a um embaixador. Ele era enviado representante de um general que comandava legiões ou comunidades. Então, legado era, na realidade, embaixador. Então, no latim, né, vem da palavra legatus, embaixador enviado, e na Roma antiga era o general que comandava as legiões de soldados ou uma província, e que era responsável pelo quê? Olha só, pelo patrimônio econômico e cultural. A gente falou de herança, bens materiais. Então, um legado, né, transmitir um legado a alguém, ou delegar a alguém o seu legado, a responsabilidade dessa pessoa é o quê? Manter a saúde econômica que você criou, assim como cultural. Qual é a nossa cultura? Qual é a nossa cultura? Qual é a nossa cultura que deixaremos como legado aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos? Embora herança e legado figuramente são semelhantes, né? Legado se aplica muito mais a valores espirituais, éticos, morais, culturais, que recebemos dos nossos avós e pais e que deixaremos para os nossos filhos e netos e para futuras gerações. Então, apesar de semelhantes, muitas das vezes colocadas como sinônimo, legado ela tem um cunho muito mais espiritual, cultural, moral, enquanto herança material. E lá em 2 Timóteo 5 e 6, né, e 2 Timóteo 3 e 15, né, lá diz, né, esta é a ideia do apóstolo Paulo ao falar da fé não fingida de Timóteo, legado de sua avó e de sua mãe, que o tornaram sábio para a salvação. Olha só, Timóteo, ele só era Timóteo que nós conhecemos. Por quê? Pode passar, Lilian. Porque recebeu os ensinamentos da sua avó e da sua mãe, né? O próprio apóstolo Paulo, ele recebeu um legado. Ele era de uma família de posses e ele foi educado em Roma. Ele era romano. E ele só se tornou quem ele se tornou, o grande Paulo, o apóstolo Paulo, porque recebeu um legado de Cristo, mas também dos seus pais. Ele era um judeu romano que sabia da lei e vivia aquilo. Aí entra o que a irmã falou. Qual é o maior legado? Qual é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos? Então, Timóteo, né, a partir do legado espiritual da sua avó e da sua mãe, vamos lá. A partir do legado espiritual de Timóteo, recebera de Loiode, sua avó, e de Eurice, sua mãe, ele pôde desenvolver a sua fé de maneira genuína e sincera, bem como a sua espiritualidade e a sua piedade religiosa e o seu ministério cristão.
Novamente eu vou remeter aqui à minha avó, é inevitável falar isso, né? Mas a Liliane perdeu a avó dela quando era novinha, e muitas das vezes, quando a gente está falando de ensinamentos bíblicos, a gente remete à minha avó. Minha avó, por exemplo, está com 92 anos de idade e ela nunca deixou de dar o dízimo. Ela não consegue sair de casa. Minhas tias têm que ir na casa dela buscar o dízimo e levar na igreja. Né? Agora tem Pix, né? Mais fácil. Mas olha só que interessante. Qual que é outro ensinamento que minha avó diz, Liliane? A tudo dá graça. A tudo dá graça. Reclama não. Tudo dá graça. E é uma mulherzinha porreta, minha avó, viu? Já passou poucas e boas, mas deixou, né, um legado para 36 netos. Né? Vários bisnetos, já até perdi a conta. Nem todos, obviamente, seguiram esse legado. Nem dos filhos, são 10 filhos, cara. Se acertar 10 vezes o alvo é difícil. Né? Acertar um, você tem um só já é difícil, imagina 10. Né? Então é importante que, se nós treinamos cada vez mais o conhecimento e a palavra, a probabilidade que nós temos de deixar um legado para as nossas gerações, né, os nossos descendentes, é muito maior. Tá? Da mesma forma que Paulo recebeu esse legado e Timóteo também recebeu o legado da sua avó e da sua mãe. Agora, olha só, nós falamos sobre vícios, né? O vício do alcoolismo é uma coisa que, se você deixar como legado, talvez, você não tenha descendência. Talvez daqui a 2 gerações, o vício vai se fortalecendo, e os seus descendentes se percam na vida. Não é? O vício da violência. Quantas crianças que são ou maltratadas ou presenciam situações de violência dentro de casa e depois passam a praticar isso quando adultos. Não sabe por quê. Eu cansei de ver gente que sofreu maus tratos, que quando virou adulto praticou maus tratos, né? Violência contra a mulher, né? São legados ruins, né? Se é que pode falar que isso é legado, são heranças ruins, né? Esse também é um legado catastrófico, né? Que se deixa para futuras gerações. E quando a gente fala assim, poxa vida, né? A Liliane que sempre fala isso. Fala assim, para mim não importa deixar bens para os meus filhos. Muitas das vezes, quando você deixa uma herança material, acontece o quê? Uma divisão na família. Não estou dizendo que não é para deixar. Não é isso. O que eu estou dizendo é para ter sabedoria, e isso não é o mais importante. Herança material. Quantos pais que não terceirizam para o filho, a educação do filho, através de presentes, através de dinheiro, através de carros? Qual é a consequência disso? Poxa, eu trabalho demais, não tenho tempo para o meu filho, mas sempre que eu viajo eu trago para ele um presente. Sabe qual é a mensagem que você está dando para o seu filho quando você faz isso? Dinheiro é mais importante do que a sua presença. E mais, se para suprir a sua ausência ou a sua falta de discernimento, você acaba recompensando o seu filho, quando ele virar um adulto, que ele encontrar a primeira frustração, que ninguém o recompensar por algo, como é que ele vai reagir?
Como é que ele vai... Qual o adulto que o seu filho será se o que ele aprendeu na infância é que o que importa são bens materiais? Não é? Então a gente precisa olhar isso com carinho. Né? Meu filho vai fazer 18 anos o ano que vem. Que é um carro. Falei, filho, só se for de brinquedo. Vai ter que trabalhar. Eu me lembro também do meu pai, que meu pai, quando eu tinha 16 anos, falava, não, quando você fizer 18 anos eu vou te dar um carro, vou te dar um carro, vou te dar um carro. Fiquei esperando até os 24, ele não me deu, eu comprei. Mas por quê? Você fica naquela expectativa, né? A criança fica naquela expectativa de que o pai vai prover todas as coisas. Hoje eu agradeço meu pai por não ter me dado um carro com 18 anos. Qual seria a minha cabeça com um carro com 18 anos de idade? Me ensinou não pelo valor do carro, não pelo carro em si, mas o valor das coisas. A correr atrás, né? A ter princípios para... Poxa, eu valorizei muito mais o carro que eu comprei com 24 do que eu ganharia com 18. Então são legados ruins, né? São legados ruins. Infelizmente, o que o mundo prega e indica para nós e tenta nos doutrinar é que isso que é importante. Agora, o que é legal, o que é cool, né? É você pegar, sentar e beber com seu filho. O que você está dizendo para o seu filho quando você senta na mesa com ele e toma um porre? Né? Então, assim, é a cultura do imediatismo, do prazer temporário, não constante. Né? Então, hoje nós temos jovens viciados, jovens adolescentes viciados no alcoolismo. Nesse ponto, eu admiro a cultura americana, porque na cultura americana, se um pai fornece álcool para o filho menor do que de 21 anos, é preso. É preso. Né? Então, assim, o acesso ao álcool prematuramente, ele é muito danoso. Seu corpo está em constante mutação. Né? Então, temos que frustrar os nossos filhos com relação às coisas imediatas. Fazer com que eles sejam resilientes, com que eles persistam em conseguir as coisas. Aí eu faço a pergunta para vocês. Qual é o legado que você vai deixar? Qual o legado? São vícios? São virtudes? Qual é o legado? O que daqui a 3 gerações vão falar do João? Vão falar do Franklin? O que daqui a 3 gerações vão falar? Né? Quem é que não conheceu o bisavô, o tataravô e tem histórias dele, né? Histórias boas. Que bom. Algumas não são tão boas, né? Eu mesmo não conheci meu avô paterno, mas tem umas histórias que não são muito boas, não. Não são muito boas, não. E hoje a gente vive um momento que eu acho que é mais difícil ainda, né? Porque com a evolução do mundo, da questão econômica, que hoje o pai e a mãe trabalham fora e acaba terceirizando aí essa questão do próprio legado, né? E não só isso, se já não bastasse isso, tem a questão do próprio mundo também. Então, assim, o alcance que minha filha, por exemplo, com 15 anos tem hoje de conhecimento por conta da internet, eu com 15 anos não tinha. E esse alcance de todas as esferas, né? Olha só uma coisa que o irmão falou interessante. O alcance que a minha filha tem com 15 anos, você nem sonhava em ter, né? Não é conhecimento. É informação. Conhecimento é outra coisa. Eles podem ter milhões e milhões de informação. Conhecimento
é barba branca que dá, né? É experiência, é cabelo branco. Ninguém aqui tem cabelo branco, só o irmão ali. Só você. Né? Eu tenho barba branca, a gente tá ali, ó. Né? Mas assim, e aí entra essa questão, porque o que acontece? Né? Eu parei muito para refletir nisso que o irmão falou. Falei, meu Deus, se eu tivesse as oportunidades que meu filho tem, o que eu seria hoje? Seria nada. Por quê? São tantas e tantas e tantas informações que a dificuldade que eles têm é de ser focado, de serem especialistas, né? São doutores em tudo. É a geração TikTok de um vídeo de 5 segundos ensina para ele mais do que um doutor que ficou 5 anos na faculdade. Aí é que entra, irmão, a nossa experiência e maturidade para frustrar os nossos filhos. Eu dei aula algumas vezes, né? Eu não me lembro aonde, mas uma vez que eu estava dando aula, um aluno chegou, puxou na internet e falou, não, professor, você está falando está errado. Né? Quantos alunos não fazem isso? Imagina o papel de um professor hoje. Né? Como é que tem que ser a dinâmica numa sala de aula, com o aluno no celular ali o tempo todo, trucando o professor o tempo todo? Por quê? A informação está aí, o conhecimento não. Então, frustrem os seus filhos. Porque se vocês frustrarem os seus filhos, quando ele encontrar frustração no mundo, ele vai saber lidar com a situação. Vai ser persistente. Vai passar. Então, devemos deixar um legado de consciência limpa e fé não fingida, como preceitua a Bíblia Sagrada. Mas para isso, os nossos filhos e netos precisam aprender conosco sobre Deus. Esse é o maior legado. Você pode não ter conhecimento de engenharia, de computação, de arquitetura, mas se você tiver conhecimento da palavra de Deus e transmitir isso, poxa, minha avó não tem faculdade. E a quantidade de coisas que ela e meu avô passaram para os filhos e netos é enorme. Então não importa um diploma maravilhoso, fantástico, 3, 4 faculdades, se a palavra de Deus não é seguida dentro de casa. Isso é muito mais importante do que qualquer outro diploma, do que qualquer outra herança material. Isso sim nós temos que ensinar aos nossos filhos. Então, aí a irmã já me deu spoiler lá no comecinho do estudo, né? Ele decretou os estatutos e estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos nossos filhos. Foi o que a irmã falou. De modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos ainda que nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, o maior legado, irmã, é a palavra de Deus. E nós já falamos aqui algumas vezes, né? Não adianta a palavra vazia. Temos que ter atitudes. Temos que viver conforme, porque os nossos filhos não aprendem porque nós falamos para ele o que fazer. Eles aprendem baseado no que nós fazemos. Então, lá em Salmo 78, 7, né? O legado é dizer então, eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Né? Quem tem filho sabe, né? Meu filho, quando era pequenininho, ficava na beirinha da piscina e ele se jogava, né? E estava nem aí, piscina fundo ou não. Ele se jogava. Por que ele se jogava? Porque ele confiava no pai dele, que o pai dele ia segurar ele. E essa confiança que nós temos que transmitir aos nossos filhos. A confiança não em você, no pai, mas em Deus. A confiança que mesmo que se faltar bens materiais, quem vai prover
é Deus. Essas sim são confianças. Apesar de viver numa sociedade consumista e motivadora de ganância, pelo primeiro 1 milhão até os 25 anos, é o que falam, né? Agora o desafio é conseguir 1 milhão até os 25 anos. Se eu conseguir 1 milhão quando eu tiver 75, 95, eu já fico feliz, né? 25, gente. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Quem é que já viu, né? Vocês lembram daquele garoto, o Macaulay Culkin? Né? Ele é um gênio, né? Ganhou fortunas quando criança. O que aconteceu com ele? Caiu nas drogas. Por quê? Não se frustrava. Então, o dinheiro muitas vezes pode ser uma maldição. Né? Essa história, né, do mundo consumista, né? Então, os nossos filhos precisam aprender que o sustento nosso não vem da empresa que você trabalha. Não vem do céu, assim, de qualquer lugar. Você tem que trabalhar sim. Mas Deus proverá. O sustento vem de Deus. Né? E quem trabalha só para ganhar dinheiro e comer ainda está debaixo da maldição do pecado. Né? Então, lá em Salmo 127:2 e Gênesis 3:17-19. Então, confia em Deus. Ensina os seus filhos a confiarem em Deus. Fidelidade conjugal exige renúncia e muito trabalho, né? A convivência que nós temos com os nossos cônjuges é difícil. É difícil. Requer persistência. Essa questão do milhão, né? Eu me lembro que aos 12 anos, a minha comparação de aí eu gostaria, né? Era muito mais no meu vizinho de rua, ou de repente da própria cidade ali, o cara tinha um pouco mais de posição, mas era algo que não estava tão longe. Hoje, o comparativo que os adolescentes fazem, ele se compara com o Neymar, porque ele está lá no Instagram, ele manda aquele foto. Você entendeu? É com um youtuber famoso. Né? Direto. Nossa, foi principal, eu não sei fazer as coisas sozinho. Na nossa época era uma bicicleta Calói de sonho, né? Até hoje, irmã, eu estou esperando minha bicicleta Calói. Ó, de novo falando de legado, né? Eu doidinho por uma bicicleta. Meu pai sempre me entregava umas peças, né? Aí um dia ele falou, pai, comprei uma bicicleta para você. Aí eu fui lá, tudo feliz, achando que era uma BMX, né? Aí meu pai comprou aquelas usadas, velha pra dedéu, aquelas barra forte. Sabe aquelas que tinha o círculo no meio, que o Pelé chutava a bola, ia lá? Eu olhei aqui, eu falei, pai, cadê minha BMX? Né? Mas não, foi a barra forte, até hoje sinto falta da barra forte. Me roubaram essa bicicleta. Mas assim, é verdade, assim, o nosso sonho era uma bicicleta, né? Certo, o mundo mudou, mas assim, tem coisas, tem princípios e tem valores que não precisam mudar. Não podem mudar. E o princípio bíblico é um deles. Não importa que tenha sido a geração da minha avó, que hoje ela não tem conhecimento para mexer no celular. O que ela me ensinou, o que meu avô me ensinou, passou dela para minha mãe, da minha mãe para mim, está passando para os meus filhos, se Deus quiser vai passar para os meus netos e para os meus bisnetos. Isso sim tem valor. Não é o voo de helicóptero do Neymar, né? Não. Né? Então, a sociedade... volta só um slide, por favor. Então, assim, a fidelidade conjugal e renúncia dá muito trabalho. Nós temos que persistir em cima disso. Temos que mostrar para os nossos filhos que estar casado é bom. É difícil, mas é bom. Que tem uma consequência boa. Porque, de novo, o que essa geração ensina? Imediatismo. Não, vamos morar junto. Se não der certo, separa.
É muito fácil. Você sabe o que acaba acontecendo? Criando pessoas frágeis, descartáveis ou emocionalmente frágeis. Por quê? Poxa vida. Casei com a Liliane, fiquei 3 anos pagando casamento. Falei, vou casar de novo, nunca mais. Nunca mais, vai dar muito trabalho, custa muito. Agora, se você mora junto, não deu certo. Deu a primeira briguinha, eu vou para casa da mamãe. Então, tem que ensinar para os nossos filhos que essa cultura imediatista não é boa. Então, esse é o legado espiritual e ético que influenciará os nossos filhos. A Bíblia Sagrada. Isso sim é um legado bom que nós temos que deixar para os nossos filhos. E para encerrar, e agora por tua bondade abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoás, abençoado está para sempre. Legado. Amém? E é isso, irmãos. Semana que vem tem mais? Legado e lei, ela junta, né? Legado e? Legado e lei. Legado e lei. Lei é algo que você tem de imediato. Legado é uma coisa mais longínqua, né? Então, legado... Oi? Exato. Lei, você impõe limites. É importante você impor limites para construir um legado, mas são coisas distintas. Ah, sim. Porque se é o que eu aprendo, é um legado que eu trago meu filho, Sim. É que a lei, irmão João, ela vai muito mais de encontro com determinar limites. É o que eu falei. Inclusive, a lei dos 10 mandamentos, por exemplo, ela estabelece limites, mas ela não constrói legados. Entendeu? Então, legado é uma coisa muito mais profunda, muito mais sensível. Porque é só ver no nosso país. As leis mudam o tempo todo. O legado, não. O legado é longínquo. Bom? É isso aí. Vamos orando? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor, ensina-nos a seguir o seu legado, Senhor, a transmitir para os nossos filhos, para os nossos netos, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, ó Pai. Senhor, obrigado por tudo. Venha estar com o pastor no decorrer do culto agora, Pai. Que tudo seja feito conforme a sua vontade. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.